espirituais se realizavam, e nós acreditamos que eles ainda se realizam de maneira um pouco diferente, sem a possibilidade da mediunidade extensiva, mas nesse momento em que nós nos reunimos aqui, em nome de Deus, sob a tutela do Cristo, nós nos colocamos como seus trabalhadores e temos a possibilidade de auxiliar a espiritualidade superior, fornecendo fluidos adequados para os atendimentos que eles realizam. Então, nesse momento, é muito importante que mantenhamos todos a nossa concentração voltada para o tema de estudo, para a prática do bem. Bom, para quem houver chegado depois aí, vou repetir mais uma vez. Hoje nós estudaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, os itens de 6 a 9. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então, lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, essas foram passagens dos evangelhos de Mateus e Lucas. E agora, a explicação que Kardec oferece para essas mesmas passagens. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos que o honram com exteriores atos de ação e, ao mesmo tempo, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, portanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, não impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus:
Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Muito bem. O texto é bastante claro, mas é útil o exercício de nós reflexionarmos em torno dele. Esse tópico é um tópico que fere o nosso mais fundo interesse, porque trata da entrada no reino dos céus. E o que significa entrar no reino dos céus? O reino dos céus não está aqui ou ali, não é um céu numa abóboda suspensa sobre nós, não é um paraíso na terra ou num outro mundo qualquer. O reino dos céus é um estado de espírito que nós conquistamos quando nos dedicamos a desenvolver em nós aquilo para que Deus nos criou para a perfeição. Então, desenvolvermos todas as virtudes, todas as potencialidades que Deus depositou em nós e que integram a nossa essência, a nossa natureza. A moral, que representa a disciplina do pensamento através da qual nós refletimos sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. A moral não é uma questão de escolha.
Ela não é uma questão de local, não é uma questão de tempo, ela não é uma questão da cultura em que nós nos encontramos. A moral, ela é estabelecida por Deus. A nossa compreensão dela é que vem se modificando com o tempo e às vezes se altera de um lugar para outro, de uma época para outra, de uma cultura para outra. Mas se nós entendermos que a moral é a regra do bom procedimento, proceder corretamente é proceder em acordo com a nossa natureza. E a nossa natureza não é determinada pela nossa vontade. Nós não determinamos o que nós queremos ser. Nós somos o que Deus criou. E é a vontade dele que se manifesta em nós. Portanto, as regras do bom procedimento não são o fruto de um acordo entre nós e da nossa compreensão. As regras do bom procedimento são as regras inscritas em nós por Deus quando da nossa criação. Então, fazer a vontade de Deus, e não apenas dizer, mas fazer a vontade de Deus significa respeitar a nossa essência, a nossa natureza. Agir em harmonia com aquilo que, em última instância, representa o que somos. As leis de Deus integram a nossa essência, não representam um estado. O equívoco, a maldade, os vícios, as imperfeições não fazem parte de nós, não integram a nossa essência. Representam um estado. Então, um espírito não é mal, ele está mal. Porque o mal não faz parte dele. Integra a essência de um ser aquilo sem o que o ser não seria o que ele é. Eu não deixaria de ser uma criatura de Deus, um espírito imortal, se deixasse de ser orgulhoso ou vaidoso. Mas se retirassem de mim a minha capacidade de amar ou a minha inteligência, eu deixaria de ser o que sou. Então, as minhas potencialidades, as minhas virtudes, independente do grau de desenvolvimento que eu tenha dado a elas, integram a minha essência. Se essas potencialidades ou virtudes fossem arrancadas de mim, eu me tornaria outra coisa, deixaria de ser eu. Mas se eu me livro de um vício, de uma imperfeição, eu não deixo de ser eu mesmo. Porque esse vício e essa imperfeição não fazem parte de mim. E é isso que a doutrina espírita veio ensinar, e a doutrina espírita, por nos encontrar jamais mais amadurecidos, não necessariamente corpos, mas espíritos mais vividos, por detalhes. Então, o exemplo que o Cristo veio nos dar, as ações que ele nos inclinou a realizar, não são arbitrárias. Essas regras morais não representam um acaso, não foram escolhidas aleatoriamente. Jesus diz que quando Jesus diz que nós devemos ser, quando Jesus diz em Deus, no fundo, o que ele está dizendo é para nós agirmos em consonância com a nossa própria natureza.
Porque enquanto nós permanecermos distanciados das leis de Deus, que representam a vontade de Deus impressa em nós, nós estaremos agindo com violência contra nós mesmos. Estaremos violentando a nossa natureza e daí o nosso estado de incompletude, de insatisfação, de melancolia, a ausência de serenidade, de paz, o incômodo. Eles não vêm das circunstâncias difíceis que nos cercam, mas eles vêm da nossa rebeldia, da nossa insistência em não respeitarmos o que nós somos, espíritos criados por Deus, num processo de desenvolvimento das suas virtudes e potencialidades. Esse é o caminho. E Jesus não queria nos enganar. Pelo contrário, Jesus queria nos orientar. Mas ele não queria seguidores de fachada. Não porque isso o ofendesse pessoalmente, mas porque ele sabia que isso não resolveria o nosso problema. Não é a nossa bajulação que vai nos trazer uma condição de felicidade. É a nossa transformação real. É o abandono dos vícios e das imperfeições que nos mantém afastados daquele estado de pureza e de perfeição para o qual Deus nos criou e cujo resultado em nós é a satisfação, é a plenitude, é a felicidade. Isso é tão natural quanto a resposta que o nosso organismo dá ao bom tratamento que damos a ele quando nos alimentamos corretamente, quando temos hábitos de higiene, quando respeitamos a necessidade do repouso. Então, quando tratamos bem o nosso organismo, respeitando as suas regras de funcionamento, nos sentimos saudáveis, fortes, vigorosos. Do mesmo modo, isso vale para o espírito. Jesus veio nos revelar as leis de Deus, ou seja, as leis que regem a nossa natureza, estão escritas em nós. Assim como os cientistas procuram revelar as leis da natureza, que são também leis de Deus, mas a matéria se coloca mais facilmente à disposição das nossas investigações do que o espírito. Então, as verdades do espírito precisam ser reveladas. E Jesus veio nos revelar essas verdades. E o resumo de todas elas é o amor. Então, vamos revisitar esse texto com essa compreensão que a doutrina espírita nos dá a respeito de nós mesmos, do que nós somos, do que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, Jesus disse, e Mateus anotou, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Porque a vontade de Deus está expressa nas leis criadas por Ele. E essas leis estão gravadas em nós. Fazem parte da minha essência. Assim como no meu organismo, está gravada a lei que diz que ele depende de oxigênio para funcionar. Então, num ambiente isento de oxigênio, meu corpo não vai continuar funcionando corretamente, ele vai falecer. Então, isso não é uma questão, nós não sentamos em torno de uma mesa e combinamos. Vamos combinar que a gente precisa de oxigênio para o corpo funcionar bem? Não. Essa regra está impressa no nosso organismo. E o inteligente a fazer é respeitá-la.
Então, nós descobrimos que o nosso organismo necessita de uma série de nutrientes. Então, no passado, durante as grandes navegações, era muito comum uma doença que era derivada da ausência de vitamina C. Então, quando se descobriu isso, passou-se a se levar frutas cítricas nas viagens para que os marinheiros fizessem uso dessas frutas e não desenvolvessem aquela doença. Então, descoberta uma regra de funcionamento, o inteligente a fazer é respeitá-la, porque o resultado disso é um estado de bem-estar. E isso é profundamente verdade com relação ao espírito também. E é disso que Jesus nos está falando. As leis de Deus representam a vontade de Deus. Estão escritas em nós. Então, dizer Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade de Deus, ou seja, não viver em harmonia com as leis de Deus, isto é, não viver em harmonia com a nossa própria natureza, violentar a nossa natureza, não vai nos levar ao estado de plenitude e de felicidade que nós almejamos e que nós chamamos aqui de reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? Todas coisas, atos exteriores, que não representam um espírito harmonizado com a lei de Deus. Então, a mediunidade, nós o sabemos, não a mediunidade intuitiva que se desenvolve com a maturidade espiritual, mas a mediunidade ostensiva é uma condição que o espírito pode apresentar numa existência e na outra não. Então, nós sabemos que há pessoas que nasceram com mediunidade de cura, que não é um reflexo da sua evolução espiritual, mas representa uma oportunidade de serviço. E se a pessoa não faz bom uso, mesmo tendo curado, ela diz, puxa, o espírito desencarna e diz, olha, mas eu curei um montão de gente. Não, mas você continua vaidoso, continua orgulhoso, foi ganancioso. Então, não está harmonizado com a sua natureza ainda. Não pode encontrar plenitude. Então, não adianta esses atos exteriores. Até, claro, se eu faço uma coisa e ajudo alguém, isso vai trazer algum benefício para mim. Mas não me coloca no reino dos céus. Porque não tem outro caminho que não a da realização da vontade de Deus, da nossa transformação íntima. Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Jesus aqui está usando de uma linguagem dramática para nos sensibilizar, porque nós sabemos que Jesus não nos afasta, não se afasta de nós. Jesus quer o nosso bem. Mas o que ele está dizendo é que se vocês enxergam que comigo está, que eu estou no reino dos céus e querem estar comigo, não adianta ficar me bajulando. Tem que fazer a vontade do Pai. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. E é isso que nós desejamos. Porque a casa representa para nós proteção, segurança. É onde nossa vida de relação mais íntima com os nossos familiares se desenvolve, onde recebemos os nossos amigos. Nós queremos essa casa firme. Quando caiu a chuva, os transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Essa casa somos nós mesmos.
essa ventania, essa tempestade representam as adversidades da vida. Não é a tempestade que determina se a casa permanece de pé ou rui, mas os seus fundamentos, o material de que ela é feita, a sua base. Nós temos visto ao longo da história da humanidade homens e mulheres sendo profundamente açoitados pela dor e caminhando serenamente de cabeça erguida, enquanto que outros, diante talvez de sofrimentos menos duros, menos atrozes, chegam até a enlouquecer. O que mostra que é a têmpera que cada um dá a si próprio que vai determinar se nós vamos sucumbir ou não diante do sofrimento. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Esse é o caso de muitos de nós. Mas esse é um processo contínuo, dinâmico. Posso ter sido um insensato até hoje, mas começar a agir com prudência a partir de agora. É claro que, quanto antes exercitarmos essa prudência, tanto mais cedo nos livramos dos sofrimentos que nos vergastam. No entanto, sempre haverá uma porta aberta para o nosso resgate. Nós sempre teremos a oportunidade de reconstruir a nossa casa derribada em base mais segura, porque o Pai é justo, mas Ele nos ama, quer o nosso bem e nos destinou a essa felicidade. Estamos fadados a sermos felizes. No entanto, essa felicidade não será atingida automaticamente, simplesmente pela passagem do tempo. Ela demanda uma tomada de decisão nossa. Nós, durante muito tempo, até atingirmos a condição hominal, tivemos o nosso processo evolutivo guiado. Para nós, ele ocorreu de maneira automática. Mas a partir do momento em que se deu o despertar da razão, Deus permitiu então que nós fôssemos tomando as rédeas do nosso desenvolvimento, que passou a ser também moral. Então, nós ditamos o tempo em que permaneceremos sofrendo, passando por dissabores, enfrentando adversidades que são importantes para o nosso crescimento. Mas quanto mais rápido aprendemos a lição, tanto mais rapidamente nos livramos das provas. E não há outro caminho. Jesus aqui está sendo claro. Entrar no reino de Deus depende única e exclusivamente de fazermos a vontade de Deus. É isso. Mas como nós fazemos a vontade de Deus? Vivendo em harmonia com as suas leis. E onde estão essas leis? Elas estão inscritas na nossa consciência.
Mas se nós considerarmos muito difícil perscrutarmos as nossas próprias consciências em busca dessas leis, Deus, então, na sua bondade e misericórdia, permite que nossos irmãos mais velhos, espíritos mais adiantados que nós, revelem essas leis para nós. E outra não foi a tarefa a que Jesus se tem dedicado, que não a de nos revelar as leis de Deus e nos inspirar, nos inclinar, nos convidar a seguirmos essas leis. Então, o texto do Evangelho se completa com essa passagem de Mateus. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então vejam, a nossa responsabilidade cresce muito com o conhecimento. Então, o julgamento dos nossos atos leva em consideração o que nós conhecemos. E, uma vez conhecendo, tornamos-nos responsáveis também pelo que nós divulgamos para os outros. Então, querendo ou não, nós somos divulgadores da doutrina espírita, que entendemos é o cristianismo redivivo. Portanto, somos representantes diretos do Cristo aqui na Terra. Cada um de nós pode agora, num exercício mental, pensar em alguém que foi veículo de transmissão desse ensinamento para si. Então, eu aqui faço uma investigação mental no meu passado e reconheço uma série de figuras na minha vida com as quais tive convivência direta ou indireta através de noticiários, de livros, ou de pessoas com quem convivi pessoalmente e que foram veículos dessas verdades do Cristo na minha vida. E sou profundamente grato a todas elas, porque considero que a doutrina espírita é o maior tesouro que eu tenho. Assim como Deus, que nos ama, a cada um de nós aqui nessa reunião, quer o nosso bem, permitiu que essas pessoas surgissem nas nossas vidas, veiculando não apenas verbalmente, mas exemplificando seus ensinamentos. Deus conta conosco para que esses mesmos ensinamentos alcancem outros filhos seus. Nesse momento, por exemplo, irmãos nossos desencarnados que encontram-se equivocados, que acreditam que vão fruir alguma felicidade infligindo sofrimento nos outros, se vingando de alguma ofensa que tenham recebido, nos perseguindo por algum mal que tenhamos praticado ou simplesmente por estarmos tentando melhorar e levar essa mensagem para outros. Mas são irmãos nossos e talvez não sejam hoje mais equivocados do que nós certamente já fomos no passado. E nós fomos atendidos, fomos acolhidos, fomos orientados, fomos consolados. E estamos aqui hoje, talvez não espíritos redimidos ainda, mas espíritos em luta. Espíritos que já enxergam a luz do Cristo e a utilizam como farol para enxergar o caminho que devem seguir. Mas não conseguimos isso sozinhos. Recebemos muita ajuda e ainda recebemos
E nada deixaria mais feliz o coração do nosso Pai do que se nós demonstrássemos essa gratidão fazendo por outros irmãos nossos o que fizeram e ainda fazem por nós. Então, que nesse momento os nossos pensamentos convirjam não apenas para os nossos irmãos e irmãs perseguidos, que se encontram em provas, em expiações, que nós sabemos que estão sofrendo, mas também por esses espíritos dedicados ao mal, que é certamente uma forma de sofrimento. Que nossos pensamentos fraternos envolvam mesmo aqueles que se colocam como nossos inimigos pessoais, porque nós sabemos essa inimizade é circunstancial. Eles não são nossos inimigos, eles estão nossos inimigos. Eles são nossos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. E alimentar esse sentimento de carinho, de querer bem, de desejar a felicidade para o outro, isso é o que de melhor pode produzir o nosso coração e é o que torna ele mais saudável. Só o amor pode alimentar a nossa fome, pode saciar a nossa sede. O amor verdadeiro, o amor que decorre da compreensão que a doutrina espírita nos dá de que esses que se colocam como nossos inimigos e adversários são profundamente sofredores, mas são espíritos feitos da mesma substância que nós, onde foram depositados em germes as mesmas virtudes e potencialidades e destinados à mesma perfeição e felicidade de cada um de nós. Então, que a exemplo do Cristo, nós consigamos desenvolver esse sentimento bom de compreensão, se não for possível ainda um sentimento de alegria, de prazer na presença desses que nos querem mal, que pelo menos o nosso coração se compadeça do seu estado e deseje sinceramente o seu bem. Desejemos sinceramente o bem de toda criatura, de todo ser humano, encarnado e desencarnado, independente do quão equivocado se encontre, porque somos todos iguais em essência, somos todos filhos de Deus, possivelmente em posições um pouquinho diferentes na escala evolutiva. Mas essa diferença, quando olhamos de uma ponta a outra, da simplicidade e ignorância à perfeição, essa diferença é muito pequena. Então, que nós nos agarremos mais àquilo que nos assemelha, aquilo que nos torna irmãos. Porque essa é a maneira singela de contribuirmos para um mundo melhor e essa é a maneira mais eficiente de nos tornarmos melhores e certamente mais felizes. Então, que Jesus, o exemplo máximo de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é verdadeiro, continue nos envolvendo com seu imenso amor e nos atraia cada vez mais para essa caminhada bonita de bem-querer e de a todos amar.